Saúdo a todos com a paz de Jesus. Já fomos muito edificados agora à noite. Pelos avisos, os hinos que nós cantamos, parece que nos elevam nossos corações, nos alinham com o eterno, não é verdade, gente? É bom pertencer a uma igreja, fazer parte, assimilar o que Deus tem para nós a cada semana. Tem sido maravilhoso. Nós vamos falar, hoje é a última pregação dessa série Avance para o Extraordinário. Passamos aí o mês de janeiro inteirinho falando avance para o extraordinário. Ter uma fé assim viva, sair da mesmice, da zona de conforto, de uma vida natural, porque a vida natural é do homem natural que não tem o Espírito de Deus. Porque às vezes o próprio crente se acomoda numa rotina até de uma religião cristã e Deus não intervém na vida dele. E ele acostuma. Sabe que é filho de Deus, mas não avança, não cresce na fé e não experimenta tantos presentes, tanta adrenalina espiritual que Deus tem para nós. Então, hoje nós vamos falar sobre avance para o extraordinário com interação. Está aí a proposta no slide. Avance para o extraordinário. Interação quer dizer envolvimento, mutualidade, interdependência. Você pode até caminhar muito sozinho, mas juntos, como diz Eclesiastes, melhor é sermos dois do que um. Juntos a gente vai mais longe. E a igreja de Jesus é formada de gente. Se você não gosta de gente, você não pode pertencer à igreja. Porque a igreja é feita de pessoas, de gente. Não existe cristianismo digital. É uma nova igreja que apareceu na pandemia e os estudiosos da igreja estão discutindo esse assunto. Como será a igreja pós-pandemia, em que muitos estão se acostumando, se amoldando a um cristianismo de distância, de assistir de binóculo, quer dizer, de tela, mas que não é o que Deus projetou para nós. E, sabe, eu estava meditando esses dias assim, vem uma onda de Covid, dá uma sacudida na gente, aí você fala, bom, agora vai sossegar, aí vem outra, a gente está na Ômicron e eu estou ouvindo falar que está chegando outra. Ei, pastor, você está aqui agora assustando a gente? Eu não estou aqui para assustar ninguém, mas sabe, a gente fica aqui com os botões da gente pensando, quando vieram as 10 pragas no Egito, que vinha uma onda de praga, era o gafanhoto, né? Daqui a pouco vinha uma onda que eram as moscas, daqui a pouco vinha uma onda que eram as rãs, daqui a pouco vinha uma onda que era a chuva de saraiva. Aí eu fico pensando, gente, isso não está na Bíblia. É um pouco de conjectura aqui, né? Mas eu fico pensando assim, será que assim como Deus estava tratando com o Egito e ao mesmo tempo com o povo dele, será que Deus não está tratando com a humanidade? Porque Deus está purificando a igreja. Essa nova igreja pós-pandemia vai nascer uma outra igreja. Quem é fiel? Quem é que permanece? Quem é que está ligado à videira? Quem é que está agarrado em Jesus e agarrado na igreja? Será que Deus não está? Porque a igreja estava muito inchada. Uma igreja de 800 pessoas, 1.000, 2.000, 3.000, 5.000, tudo bem, enche os olhos. Mas pode contar com quantos? Na nossa igreja, pode-se contar com quantos?
Então, eu tenho a impressão que o nosso Deus está tratando com o povo dele. Pastor Moisés falou na semana passada que quando Jesus chegar, será que ele vai achar fé na terra? Porque o crente raiz está desaparecendo. Crente raiz, que se alimenta de Bíblia, que fala de Jesus, que renuncia ao mundo, que é apegado, ele é membro vital da igreja. Esse é o assunto de hoje, interação. Porque é um privilégio fazer parte de um corpo desse. Diferente de qualquer outra organização na terra, é você estar dentro. Não estou falando de você que é um curioso da igreja. Não estou falando de você que observa a igreja. Não estou falando de você que, de vez em quando, vai à igreja. Nós vamos falar de algo que é vital, é visceral, é corpo, é membro, dentro, está na dinâmica, é a igreja de Jesus. Então, esse é o texto que a gente vai falar, que é 1 Coríntios, capítulo 12, do 12 até o 27. Se você quiser ler na sua Bíblia, ou no aplicativo, ou aqui na tela. Mas antes de ler esse texto, que é aos Coríntios, essa igreja era muito desunida. Você já ouviu falar de alguma igreja que o povo fica brigando? Disputa de famílias? As pessoas são cheias de mimimi, egoístas, cultuam personalidades, às vezes seguem homens, não seguem a Cristo, ou segue a Cristo, como nessa igreja, tinha uns que falavam, eu sou de Pedro, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Jesus, eu sou melhor do que vocês. Havia uma briga, assim, uma coisa infantil, uma igreja que era uma igreja creche, né? Uma creche. E a gente é chamado para essa proposta aqui. Cada membro da igreja é útil para interagir no corpo. Você foi colocado por Deus no corpo porque você é útil e todos nós precisamos uns dos outros. Eu preciso de vocês, vocês precisam de mim, nós precisamos uns dos outros. Apesar do grande mandamento falar, amará o Senhor Deus sobre todas as coisas, de todo o coração, o segundo mandamento fala, amarás o teu próximo como a ti mesmo, que é a parte horizontal. Mas não só nós, né? Amar o próximo, que pode ser que não está próximo aqui, o outro, o de fora. E essa igreja, Paulo dá uma baita bronca, aqui é no capítulo 1, gente. Ele já começa assim. Ele já começa nos versículos anteriores, vocês são uma igreja legal, vocês estão de parabéns, não falta nenhum dom. Pensa numa igreja carismática. Pensa numa igreja que tinha músico talentoso, pregador de ponta, tinha 4, 5 pregadores lá, cada um. Pensa, o Apolo pregava nessa igreja, apóstolo Paulo, Pedro. Era assim, a PIB... Eu já estou exagerando, né? A igreja evangélica de Corinto era um lugar que você fala assim, eu não vou ficar naquela igrejinha de bairro, não. Eu quero é aquela lá. Era essa. Mas olha aqui o problema identificado. Não haja entre vós divisões, antes sejais unidos, na mesma disposição e no mesmo parecer. Não significa que a gente tem que pensar igual. Porque nós somos pessoas diferentes. A gente vem de um contexto particular de formação familiar, formação acadêmica, estudos. Nós vemos de uma mistura. Somos o país mais miscigenado do mundo, né? Eu sou uma pessoa que tem dentro de mim a cultura baiana, tem a cultura indígena, que minha avó, dizem que é... No interior tem muitos, a avó dele era índia. Tem da cultura afro, tem europeia, tem o Donato, que é italiano. Gente, é um balaio de gato dentro de cada um de nós. Aí a gente faz parte de uma igreja... Se não for o Espírito Santo para nos ajudar a conviver
tolerarmos e a amarmos e ir para frente. Por isso que é algo sobrenatural. Nós, homens, não somos capazes de fabricar igreja, porque é só Jesus que faz uma igreja ser unida. Agora, gente, antes de prosseguir, ontem a gente teve um encontro com os líderes e estávamos lá compartilhando que o nosso mundo está cada vez mais fragmentado, dividido, muita briga. Eu até dei o exemplo do nosso Brasil quando começou a pandemia. Vocês viram como o nosso país ficou dividido? Olha, de coração, gente, eu queria tanto, porque o inimigo era a pandemia. O inimigo era a doença. Fora os outros inimigos que a gente tem, como o desemprego, a crise que já tinha na saúde antes. Mas aí fica governador brigando com o presidente, fica prefeito brigando com o governador. Ficou um balaio de gato no Brasil, que aí é desperdício financeiro, desperdício de dinheiro. Imagine dos desvios de compras de medicação e de vacina e tudo mais, e o país brigado, já pobre, com milhões e milhões de desempregados, enfraquece o país. O nosso mundo, a nossa cultura nos ensina a dividir marido e esposa, que é a unidade que deveria ser a mais unida, a briga dos sexos. Essas novelas, essas séries, colocando o homem como um banana, um palhaço, as mulheres brigando, desprezando o ser masculino e ideologias, e fazendo a cabeça dos nossos filhos, já não é mais a avó, o vô, os tios, ali, aquela cultura familiar. Não, cada um segue um influencer, um YouTube. Você vai falar com o filho, não, mas mãe, fulano de tal fala isso, fulano de tal fala isso. Daqui a pouco as amiguinhas na escola fazem a cabeça da nossa criança e vai tudo compactando, e cada um com o seu celular num quarto, já não se senta na mesa, todo mundo junto, já não se desliga os aparelhos, já não vai na casa da avó, e está aquela família reunida em torno da mesa, porque está essa fragmentação, essas disputas. Eu sou de tal partido e briga de futebol, um monte de... Aí a gente vê na igreja, a gente aprende a ser um povo que tem comunhão, apesar das diferenças. Aqui na igreja desaparece se a pessoa tem cargo, se tem título, se é empresário, se é empregado, se é doutor, se não é. Aqui todo mundo é servo. Só tem um Senhor que é Jesus. Todos nós somos irmãos, todos nós carecemos. Todos nós carecemos da graça de Jesus. Essa é uma das belezas de fazer parte da igreja. E nesse texto aqui, que a gente vai ler, pois em um só corpo. Que corpo é esse, gente? Está falando da igreja como um corpo. Ele usa um símbolo, né? Uma figura de linguagem, um corpo. Todos nós fomos batizados em um único Espírito, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado beber de um único Espírito, com letra maiúscula, que é o Espírito Santo. O corpo não é composto de um só membro, mas de quantos? Muitos. Agora, antes de prosseguir, eu quero parar um pouquinho para falar dessa figura de linguagem que é o corpo. O corpo está em alta. Há uma supervalorização, uma megavalorização do corpo humano. É preciso se cuidar, tomar muita água. O que mais? Evite produtos industrializados, alimentos que nos incham, farinha de trigo, fazer caminhadas, para com essa vida sedentária. Não é isso o tempo todo? Há uma coisa até hiper. Mas, tirando os exageros, é bom ou não é ter um corpo saudável? E a luta para não comer tanto bolo de fubá como eu gosto? Pãozinho francês. Aí você troca o pãozinho francês pelo pão integral, que não tem gosto gostoso. E
E também não pode o bolo de fubá porque tem açúcar e não sei o quê. E a gente fala, o que pode comer nessa vida, pelo amor de Deus? Porque vai eliminando tudo, gente. Não é brincadeira. E a fiscalização ali, a dona Sandra está ali em cima, a fiscalização e tal. E às vezes a gente até come escondido alguma coisa, porque assim... Ou é só eu aqui que estou aqui? Ô, Márcia, não vai contar para ela não, ela está lá no departamento infantil, hein? Mas, irmãos, eu acho incrível essa analogia do corpo com a igreja. Porque o corpo humano é uma máquina incrível, maravilhosa. É uma unidade, mas cheia, repleta de membros. Então, fazer parte de uma igreja é um privilégio, porque, olha só, se isso aconteceu com você, foi dado de beber um só Espírito. O Espírito veio, ele usa isso, que o Espírito, a gente é como se tivesse bebido do Espírito, ele veio dentro de nós. Morada. A entrada para fazer parte da igreja é quando você é habitado, você é morada do Espírito Santo. Nenhum clube, nenhuma associação humana, nenhuma empresa, nenhuma instituição nos coloca como alguém que está inserido, que está nas entranhas da igreja, que é o nosso caso. E a inauguração da igreja foi através do Espírito Santo, que em Atos 2, João tinha profetizado, quando o Espírito vier, ele vos batizará, o Espírito vos batizará com fogo. Ele veio em forma de fogo, não foi? Em Atos 2, nasceu a igreja. Foi o nascimento da igreja. Por isso que fala que nós fomos colocados dentro do Espírito. Isso é chamado habitação do Espírito. Até o pastor Paulo falou do batismo. O batismo simboliza também que nós estamos sendo mergulhados num corpo. Que corpo que é esse? É fazer parte da igreja. Além de significar também que eu estou morrendo para o mundo e estou vivendo para Deus, eu estou sendo mergulhado no Espírito. Daqui a pouco eu vou falar um pouco mais sobre isso. E esse capítulo de 12 a 14 fala dos dons espirituais. Já parou para pensar na interação dos dons? Cada um de nós servindo uns aos outros, que linda interação. Por isso que eu estou aproveitando esse texto para falar de interação. Agora, tem perigos para a unidade. O primeiro perigo é esse aqui, ó. Desalinhamento. Porque vou voltar aqui, ó. Assim como o corpo é uma unidade e tenha muitos membros, todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo. Assim também com respeito a Cristo. Nós formamos um corpo, mas será que a gente está alinhado com esse corpo? Porque a analogia aqui é corpo e igreja. É uma analogia. Às vezes ele está falando do corpo humano, às vezes ele está falando de gente. Gente, como nós que estamos aqui. A falta de alinhamento. Será que nós estamos alinhados com esse corpo? Será que nós realmente pertencemos a esse corpo? Ou nós somos corpos estranhos? Não fazemos parte da igreja. Fingimos que estamos nela. Não é realidade. Então, a falta de alinhamento conduz a divisões. Gente, não existe cristianismo individual. Se a gente está na igreja, a gente está no corpo. É desalinhamento. Sabe aquele ditado, Cristo sim, igreja não? Eu já ouvi pessoas falando assim, Jesus sim, mas não gosto de igreja. Não quero saber daquele povo. Não quero saber. Não conta comigo. Jesus acredita nesse corpo. Ele morreu pelo seu povo. Ele deu a vida pelo seu povo. Não combina a pessoa falar, eu gosto da cabeça, mas não quero o corpo.
Ué, a cabeça é Cristo. Eu quero Cristo, mas não quero o corpo, então você não quer nada. Aliás, Jesus falou, quem comigo não ajunta, espalha. Ou está dentro ou não está. Não é? Jesus deixou isso bem claro. Então, o desalinhamento pode atrapalhar o crescimento da igreja. E o dom nosso, Deus não nos deu dom espiritual para cada um de nós. Quando a gente se converte, Ele dá o dom para cada um de nós beneficiar os outros. Não existe dom para meu usufruto de maneira egoísta, para me autopromover. Não, é para ajudar o corpo. E somos diferentes, mas somos uma unidade. O que é um dom espiritual? É uma capacidade sobrenatural que Deus nos deu para edificar o corpo. O que é um dom? É uma capacidade, não fomos nós que geramos o dom. É Deus que nos dá, que fala que Ele dá conforme a sua vontade. Você já descobriu qual é seu dom espiritual? Ah, eu não sei qual é meu dom espiritual, pastor. Começa a servir que você vai descobrir. O corpo percebe a parte de cada um. E o corpo rejeita quando você não está na área que você não devia estar. Né? O corpo tem um pé. Aí você pede um pé para chegar aqui na frente e o pé falar. O pé não fala, porque o pé tem que ficar no lugar dele. Ele é muito importante. Alguém não... eu nem estou falando de dom, vou falar de talento. A pessoa fala, eu quero cantar. Que eu tenho uma voz maravilhosa e linda. Mas não é porque você gosta de cantar que você tem o talento. Tem gente que tem um dom, assim, uma coisa tão extraordinária. Uma vez a gente teve um culto aqui, que convidamos um músico lá de Fortaleza, o Daniel. Quando o cara pegou aqui no teclado, que começou a... Aí você falou, meu Deus do céu, o que está acontecendo aqui? Parece que o Espírito Santo chegou. Né? Tem umas capacitações assim que Deus dá para abençoar o povo. Mas a gente é diferente, a gente tem que aprender a conviver. Não é difícil em casa, gente? Somos tão diferentes na nossa casa. O seu time de primeira linha. Eu e a Sandra, por exemplo. Eu vou fazer uma viagem. Quando a gente está indo para o interior. Aí eu fico lá vendo o boi, o lago, a fazenda, e vou curtindo a paisagem e tal. Às vezes diminuo a velocidade e ela está aqui. Eu não vejo a hora de chegar. Está demorando, você está devagar. Olha o limite da velocidade, aumenta. Ela gosta de detalhes, de dados, de números, de prancheta, de organização, assim, tudo escrito, listas. Eu sou muito assim de resumir, não quero ficar preso a detalhes, a listinhas compridas. Ela põe tudo certinho em casa e vai aturando a gente, que vai tirando as coisas fora do lugar, e os filhos também. É só em casa que é assim, ou na sua casa tem algumas diferenças assim? Diferença de opinião, né? De hábitos. De vez em quando eu ouço um grito lá em casa, isso vi uma barata. Ou um pernilongo, ou não sei o quê. Aí me aciona. Aí eu chego e falo, calma, calma. E eu vou lá, tadinha da barata, vou lá e mato aquela... Eu nasci criado no interior, barata, rato, pernilongo, e tem essas coisas todas, eu estou em casa quando eu estou com eles. Mas ela é um medo, gente. Quer dizer, para começar, homem já tem essa diferenciação que é um ser masculino, né? A mulher é um ser feminino. Aqui, gente... Para a gente combinar, lapidar um ao outro, é a ajuda de Deus também para a gente poder. E imagina na igreja agora. Se eu fosse desabafar aqui para vocês o que a gente já passou aqui nessa igreja, até para ter uma bateria, antigamente brigava até por isso. Teve um irmão que um dia falou para mim, bom, agora que a pessoa já faleceu, que Deus o tenha... Que Deus o tenha, tá? Que Deus o tenha. Mas a gente colocou uma bateria, quando eu ia saindo do culto, o irmão entrou na minha frente e falou assim, onde já se viu isso? Bateria nessa igreja, cantina nessa igreja. Eu não volto mais aqui.
Aí eu falei, entendi. Quer dizer que você só vem aqui porque não tem bateria. Eu não valo nada para você, ninguém vale nada, todo mundo é à toa, porque ninguém tem valor para você. Só tem valor se fizer o que você quer. Você não sabe o que eu já passei aqui, mas eu não vou começar a chorar. Vamos voltar para o nosso assunto aqui, que é mais importante. O que eu estava falando mesmo? Estava falando de desalinhamento, gente. Desalinhamento. Agora, voltando aqui. Quem é que faz parte da igreja? É quem é habitado pelo Espírito Santo. Eu já falei isso antes. Mas o Efésios 1,13 fala assim, olha, quando vocês ouviram, primeiro você ouve. Depois crê. Ouve, depois crê. Aí você crê no Evangelho, você é selado com o Santo Espírito da promessa. Efésios 1,13. O pastor Paulo falou ontem nos líderes, ele pegou uns 2 livros dele e colocou assim o carimbo do pastor Paulo, que ele, o livro dele, cada um tem um carimbo, pertence ao Paulo Ortiz. Aí ele mostrou para a gente, porque às vezes a gente empresta livro e a pessoa esquece, põe na estante e desaparece. Eu já perdi muito livro também. E se alguém aqui tem um livro em casa, também estou colocando meu nome, tudo quanto é livro meu. E ele estava falando assim, é meu. Eu paguei um preço, está com selo, me pertence. Quando você é habitado pelo Espírito Santo, você pertence a Jesus. Ele pagou um preço caro. Você não é uma pessoa alheia, perdida, alienado aí no mundo. E ele fala aqui, é o penhor da garantia, e ele vai voltar e vai levar, porque está a garantia. Não fica com medo. Quando chegar a hora, Deus sabe quem é dele. Aliás, 1 João fala que muitos estão saindo do nosso meio porque não eram de nós. Eu não estou dizendo gente que sai porque precisa mudar, é uma questão de trabalho, vai para o interior, mas tem pessoas que vivem transitando como o beija-flor, de igreja para igreja, não fixa, não cria raiz como a abelha. A abelha, ela produz, ela é útil. É diferente, né? A abelha do que o crente beija-flor que fica transitando para lá e para cá. Então a gente não pode ser abelhudo, mas a gente pode ser uma santa abelha. Não é verdade? Então, irmãos, não há possibilidade de uma pessoa fazer parte da igreja se ela não nasceu de novo. Se ela não tem uma vida sobrenatural. Olha, tem coisa que eu estou falando aqui, que se você não nasceu de novo, você não está entendendo. E que Deus abra seu entendimento para você perceber que essa vida maravilhosa de fazer parte de um corpo. Eu nunca tinha isso antes na minha vida, gente. Eu não tinha isso. Minha família não se relacionava bem. Eu tinha um irmão mais velho que morava sozinho no último quartinho da casa. Brigava sempre com meu pai. Eu fiquei 3 anos sem conversar com meu irmão. Meus pais mudaram para Mato Grosso. Ficou eu e meu irmão convivendo e a gente não se falava. E eu ia para um terreno baldio e ficava deitado, deprimido. Já conhecendo a Jesus. Mas foi uma crise que eu passei. Mas um salmo que fala assim, ele faz com que o solitário viva em família. Eu me apeguei àquilo, eu falei, um dia Deus vai cuidar de mim nesse sentido. E a igreja a gente ganha uma família, né? Às vezes a gente tem mais intimidade com os da igreja do que com os da casa. Porque é como Jesus falou, você ganha irmão, irmã, tio, tia, mãe, dentro dessa comunidade de fé. Isso é ser igreja. É uma extensão da nossa família. Graças a Deus, aos poucos, o evangelho chegou na minha casa e a gente conseguiu convergir. Hoje é um ambiente tão melhor, meu com meus irmãos e com meu pai. Tão melhor, porque o evangelho vai quebrando as paredes de separação, de inimizade, e a gente vai aprendendo a conviver na dependência de Jesus. Então, continuando, irmãos, nós falamos de um perigo aqui, não é? E olha que beleza aqui, nesse texto, que fala, nós já lemos isso aqui, tá, pessoal? De todo o corpo,
ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Como corrigir o desalinhamento? Cada um de nós saber que eu tenho um dom, eu tenho um presente de Deus e eu tenho uma parte na igreja, por mais insignificante que você ache que você seja. Esse é o primeiro perigo. Qual que é? Desalinhamento. Qual o próximo perigo? Vamos ver aqui, ó. Se o pé disser, porque eu não sou mão, não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. E se o ouvido disser, porque eu não sou olho, não pertence ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria a audição? Se todo o corpo fosse ouvido, onde estaria o olfato? De fato, Deus dispôs cada um dos membros no corpo segundo a sua vontade. Se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Assim, há muitos membros, mais um, ele repete, mais um só corpo. Esse é o segundo perigo da falta de interação. O descontentamento com o seu dom espiritual. Como assim descontentamento, pastor? Olha aqui, ó. Se o pé, aí imagina que um dia o pé acorda com o pé virado. Aí o pé fala assim, quer saber? Eu estou cansado de ser pé. Porque aqui nessa casa, todo mundo pisa em mim. E eu passo por sufoco. Levo topada, fico dentro de sapato, tem chulé, eu tenho que aguentar isso aqui. Agora a mão não, a mão está livre, a mão está lá em cima. Ninguém nem olha para baixo para ver que eu sou pé. Ninguém tem consideração para comigo. Agora, o olho tem valor, o nariz tem valor, está aí à frente das pessoas. Eu sou um miserável pé. Aí, o que mais vai reclamar aqui? O ouvido. Aqui é a disputa de pé com mão e agora o ouvido fica chateado com o olho. Aí o ouvido fala, eu sou feio. Agora o olho não, o povo fica elogiando o olho, porque o olho é bonito, porque tem olho azul, porque tem olho castanho. E ficam elogiando, a sobrancelha também está aí aparente, o cabelo. E eu sou uma orelha, ninguém fala que a orelha é bonita, a orelha é feia. Isso aqui é o descontentamento. Então você pensa num corpo na igreja, tem gente que não está satisfeito com a posição que Deus te colocou. Por que não eu que faço aquele trabalho ali? E eu lembrei de uma música do Kid de Abelha, uma música antiga. Por que não eu? Por que não eu? Ué, porque Deus não quer. Pronto. Deus não quis. E se cada um de nós aceitarmos a posição que Deus nos colocou, você vai ficar feliz e vai dar fruto no seu lugar. Ah, mas eu sou o dedo mindinho. Aqui, ó. Olha, se você ficar sem o dedo mindinho e você correr, você perde a estabilidade. Porque ele ajuda a gente no movimento, o dedinho pequeno. Ele tem uma importância fundamental no corpo. Mas, infelizmente, o que pega aqui é a inveja. Inveja é fruto da carne, é obra da carne. E 1 Coríntios 13 fala que o verdadeiro amor não é invejoso. Ele mesmo corrige esse tipo de pensamento em 1 Coríntios, capítulo 13. Então, meus irmãos, vamos tomar cuidado. E aí você fala assim, mas ninguém sabe do serviço que eu faço. Tem até um slide aqui, né? O desabafo da escova de dente no banheiro. Já ouviu falar? Eu já mostrei isso aqui uma vez, né? A escova de dente falou assim, às vezes, acho que tem o pior emprego do mundo. Aí o papel higiênico escutou, né? Você que pensa. Para a gente brincar um pouquinho, né, pessoal? O assunto é muito sério, né? Irmãos, o ponto importante aqui é que não é para a gente ter inveja, mas aceitar a maneira como Deus nos fez e nos colocou. Cuidado com o descontentamento. Olha, o pé tem uma importância, a mão, os ossos que são invisíveis, eles estão aqui fazendo um trabalho maravilhoso no corpo. Tem gente ensinando nossos filhos agora, que são invisíveis aqui para nós. Pessoal da mesa do som. Durante a semana,
Gente que vem aqui nessa igreja arrumar alguma coisa. O nosso tesoureiro, que é tão oculto assim, mas gente, o nosso tesoureiro é uma bênção de Deus. Ele administra cada entrada financeira, coloca em ordem, vem aqui, dá horas e horas de trabalho dele aqui para nós. Tem gente que vem durante a semana, arruma alguma coisa aqui. Tem um casal aqui que limpa quando cai muita folha, suja tudo aqui em volta. Vem aqui naquele maior prazer, fica horas e horas trabalhando aqui, servindo. Mas não estou falando de trabalhar só aqui. Você lá no seu trabalho, você lá onde você está, você representa a igreja. Você é bênção naquele lugar. Deus te colocou lá, você tem contato com pessoas que ninguém mais tem, é você e ela lá. E você é instrumento de Deus para abençoar. Seja contente com aquilo que Deus colocou você para você fazer. E queridos, continuando, agora um outro perigo que tem é esse aqui, ó. Aquele foi da inveja, né? Esse é do orgulho. O olho não pode dizer à mão, não preciso de você. Nem a cabeça pode dizer aos pés, não preciso de vocês. Qualquer semelhança com a realidade será mera coincidência. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem mais fracos são indispensáveis. E os membros que pensamos serem menos honrosos, tratamos com especial honra. E os membros que em nós são indecorosos, são tratados com decoro especial. Talvez é por isso que a gente coloca a roupa, para dar um decoro. Porque não, tem membro que não pode mostrar. Mas tem membros que são visíveis, não é? Faz parte. Talvez são chamados de os mais nobres, porque eles aparecem. Aliás, é a função deles não ficarem escondidos, a não ser as mulheres muçulmanas, coitadas, né? São obrigadas a colocarem aquelas roupas. Mas, geralmente, os membros mais nobres estão aí, é nosso setor de comunicação, né? Cabeça, nariz, boca e tudo mais. Então, faz parte. Enquanto os que em nós são decorosos não precisam ser tratados de maneira... É o que eu estou falando aqui. Mas Deus estruturou o corpo dando maior honra aos membros que dela tinham falta, a fim de que não haja divisão, olha a divisão de novo, no corpo, mas sim que todos os membros tenham igual cuidado. Igual cuidado. Eu quero parar um pouquinho aqui. Por quê, pastor? Porque tem gente que pensa que uma pessoa, ou duas ou três, tem que cuidar de todo mundo. A tarefa do pastor, cuidar de todo... Não é isso que a Bíblia diz. Não é um aos outros. Uns, lembra do Alelon? Uns aos outros. Eu fui criado num paradigma que o pastor... Eu tinha medo de ser pastor. Porque mal você dá conta da sua casa. Mal você dá conta da sua família... Agora com uma vida muito mais complexa do que antes, que você só pagava a conta de água e luz. Agora você tem que ser um contador para você administrar a sua casa. E olha lá. E eu já vi pastor correndo para cima e para baixo, apagando fogo. Quando eu entrei nessa igreja lá 30 anos atrás, tinha pastor aqui que tinha que ir no supermercado levar as compras dos irmãos. Porque o pastor tinha carro, alguns não tinham, o pastor tinha que levar. Acho que a gente deu uma boa caminhada até hoje, hein, Rogério? Porque o que tem de pastor aí, deprimido, se suicidando, maluco, perdeu a família, porque correndo atrás da igreja, e muitas vezes eu tive que dizer não para alguns compromissos para poder cuidar da minha família, porque senão a semana ia passar, eu não teria tempo com meus filhos e com a minha esposa. Aí a gente vê que a gente tem que treinar líderes para que todo mundo trabalhe. Igreja é onde todo mundo trabalha. Chega desse negócio de igreja, é lugar que eu vou me abastecer. Se abastece é na sua casa, lê a Bíblia lá, fala com Deus, pede ajuda para Deus. Aqui é só aquecimento. Aqui é só inspiração para a gente enfrentar o dia a dia. Mas você tem acesso à geladeira, a alimento, a palavra, a oração, ouvir uma boa mensagem, ler um bom livro evangélico, não é verdade? Mas aqui fala igual cuidado uns dos outros. Aí tem o PG, gente. PG, a gente está ali para cuidar uns dos outros. Você é importante, você é útil. Você ligar para alguém que faltou, você perguntar para a pessoa como é que Deus respondeu aquela oração. Você continua desempregado, eu senti sua falta. Dar uma carona, levar um alimento para
para o PG, acionar o PG, orem por mim, eu estou passando um sufoco essa semana, me ajudem. Ou um está doente, o PG se mobiliza, ou vai um dia ter um lazer. Olha que coisa maravilhosa de igual cuidado. Olha, a nossa igreja jamais será a mesma, porque nós vamos ter equipes de suporte. Foi o que Jesus fez. Ele escolheu aqueles 11, investiu na vida dele, treinou e chegamos onde chegamos. Então, aquele paradigma antigo, ficava um monte de igreja, creche, todo mundo de boca aberta, o pastor pondo comida na boquinha de cada um, e ninguém crescia, porque ninguém aprendia a trabalhar. Você foi chamado para trabalhar. A gente não pode achar que eu estou aqui para te dar uma pregação. A gente está falando de vida, vitalidade, está dentro do corpo de Cristo para o que der e vier. Cada um de nós é importante, porque você foi enviado para o mundo para fazer diferença. Você não é um corpo neutro. Alguém já fala que até o apêndice tem uma utilidade. Eu não sei qual que é, se alguém souber me fala. Mas dizem que até o apêndice tem uma utilidade dentro da igreja. Não despreze nada do seu corpo. Eu contei de manhã, quando eu perdi um dente aqui da frente. Vocês não sabem o que é perder um dente numa mordida. Eu estava na casa da minha mãe e tinha uma coxa de frango bem passada. Eu gosto bem passada, a minha mãe sabia. Quanto mais dura, melhor. Só que aquele dia eu mordi com tanta força, aí quebrou meu dente. Aí eu fiquei com aquele dente quebrado dentro da boca e tentando tirar a carne e o dente, né? Mas não doeu muito o dente, mas doeu na alma. Doeu na alma, porque na hora eu senti que um pedaço de mim foi tirado de dentro de mim. Aí eu peguei aquele pedaço do dente e até eu chegar à lixeira com aquele ser na minha mão, porque ele não era um dente comum, ele era um tenente. Ele estava na linha de frente. Irmãos, eu olhei para aquele dente e ali, e minha mãe olhando para mim, né, e me deu um negócio, um lamento fúnebre, que eu falei: você, herói, você não morreu como morre um covarde. Você tombou no calor da batalha, junto com seus amigos. Você que... Eu tinha mais de 40 anos, né? Mais de 40 anos. Você bravamente me alimentou, me sustentou, e hoje é o seu fim. Eu senti, irmãos, e peguei um papel higiênico, né, guardanapo, dobrei aquele corpo e o sepultei na lixeira. Eu não sei porque que vocês estão rindo, mas a importância daquele dente. Mas um dia eu tenho esperança na ressurreição, que teremos novos corpos e novos dentes também lá na eternidade. Querido, você é importante. A não ser que você é como aquela mãozinha da família Addams, que ali é uma caricatura, né? Aquela mãozinha, quem conhece lá aquele filme da família Addams, todo mundo ali é esquisito. Tomara que não tenha igreja. A dona chama Dona Mortiça, que não tem vida na mulher. Tem o vampiro, tem gente que é assim também na igreja. O vampiro só suga, e tem a mãozinha que é independente. A mãozinha não dá satisfação, entra e sai, não está nem aí. Será que tem membro assim? Opa, entra e sai na igreja, ninguém está nem aí com a vida dela, tem vida própria, não se conecta, não quer saber de PG, não quer saber da igreja. É uma mãozinha. Entra aqui de vez em quando, some, meu Deus do céu. Gente, isso é caricatura. Você não pode. Você tem que ser enxertado nesse corpo. E a figura de enxerto no Antigo Testamento é uma linda figura que fala da oliveira. E a gente que não é judeu era ramo bravo, ramo do mato,
planta selvagem, vira-lata, é o que a gente era. Mas Deus vai e enxerta o gentio que somos nós na videira. E a seiva de Cristo passa dentro de nós. E agora não há judeu, nem grego, nem romano. Todo mundo é a mesma coisa, amado, enxertado e recebe a vida de Jesus. Não é lindo isso? Fazer parte de uma igreja? Então, meus queridos, a gente tem tendência de achar que algumas pessoas não são importantes, como o pé está chiando aqui, né? Se o pé falar, cadê? O olho não pode dizer, não, todos nós somos. Valorize a pessoa do estacionamento, valorize a pessoa da recepção aqui. Não fique se achando, eles estão aí porque, sei lá por quê. Aliás, aqui entre nós, quem tem que recepcionar o visitante são só eles. Esse é o perigo de você criar um grupo na igreja, né? Porque tem muita gente que fala assim, tem quem cuida do visitante. Aquele pessoal de verde. Olha, eles estão aqui para ajudar. Para ajudar. Mas não custa a gente conhecer novas pessoas, dar um bem-vindo, saber como é que vai, onde mora, se está aqui há quanto tempo, se é novo vizinho aqui do nosso bairro, que a nossa igreja está feliz de conhecer. Isso é para todo... É corpo, gente, é corpo. Mas obrigado vocês, queridos, que nos ajudam, facilitam esse trabalho de dar atenção. Irmãos, nós precisamos ser uma igreja que lá onde você está, você é instrumento de Deus para conectar as pessoas ao corpo de Cristo. É a nossa missão. Jesus orou pela convergência. O mundo está ensinando a gente a divergência. E na oração de João 17, ele orou para que nós fôssemos um povo unido, para que o mundo creia. Quanto mais amor, quanto mais cuidado, quanto mais corpo nós formos, mais vai ser a força do poder de Deus para convencer as pessoas. As pessoas estão precisando disso, gente. Talvez a gente não dá valor. As pessoas estão despedaçadas, as ovelhas, sofrendo, desesperada, com medo de morrer a qualquer momento, indo para qualquer lugar, atrás de uma cura, atrás de uma solução, atrás de uma religião, e o diabo está estraçalhando as ovelhas. Eu assisti um filme, um vídeo, não é esses documentários, não foi filme, um documentário dos leões. Tinha lá uns 7 leões, 8 leões, e tinha uma manada de búfalo. E os leões estavam todos observando o movimento dos búfalos. E os búfalos andando, aí um búfalo ficou distante do rebanho. Eles correram lá para atacar aquele búfalo. E quando os leões estavam chegando, a manada percebeu e voltou toda a manada. Toda a manada veio para cima dos leões. E eles saíram correndo. A gente precisa demais estar com o povo de Deus. Não seja um cristão isolado. Você está aí na mira do predador. E o leão é o leão feroz, né? A figura do leão, que é um predador na Bíblia, atrás de gente para devorar. Meu querido, se você não está conectado a uma igreja local, para com isso. Chegou o seu dia de você estar com o rebanho, estar com o povo de Deus, se alimentando, se fortalecendo, crescendo, porque Jesus está chegando. Jesus está chegando e você não pode ficar aqui. Amém?